E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu de novo aqui, professor Paulo Mendes, né, professor de Geografia aqui da Escolha Educação, aquele canal que você tem prestigiado, que você tem acompanhado e que, né, tem nos deixado bem felizes por aqui, até porque o nosso projeto é um projeto 100% voluntário, né? Eu vou corrigir com você, ou comentar com você, as questões da segunda fase da Unicamp 2025. Então, vou pegar as duas questões aqui de ciências humanas, né, de maneira geral, aquelas questões interdisciplinares, a 1 e 2, e depois vou corrigir as questões de 15 a 20, que são questões de geografia. De antemão, já vou te pedir o seguinte, né? Vai aí no canal, se inscreve no canal se você não for inscrito, né? Dá um like depois, compartilha com os amigos, que isso ajuda muito a gente aqui. Muito bem, ó. Primeira questão interdisciplinar, né? Ela está dizendo assim, população quilombola no Brasil por regiões. Então, o Brasil tem 1.327.802 quilombolas. Destes, 68,19% estão no Nordeste, ou seja, 905 mil. Né? 12,51% no Norte, que corresponde a 166 mil. 2% no Sul, que corresponde a 29 mil. 13%, né, no Sudeste, que corresponde a 182 mil, né, e 3,3% no Centro-Oeste, que corresponde a 44 mil. Isso corresponderia, o total disso corresponderia a 100%. Então, vamos lá. A pergunta é, a partir da leitura do gráfico e de sua legenda, faça o que se pede. Primeiro, para citar dois fatores históricos que ocasionaram a maior concentração de quilombolas em uma região brasileira. Que região? O Nordeste. Né? E explicar por que esses fatores impactaram tal concentração. Na letra B, identificar e explicar, considerando o texto a partir do século XXI, né? Dois desafios relativos aos territórios quilombolas no país. Então, aqui eu tenho um conjunto de perguntas, né? E eu vou mudar aqui, ó, para uma outra tela para poder fazer com vocês. Então, vamos lá. A primeira, para citar dois fatores históricos que ocasionaram, então, a maior concentração de quilombolas numa região. Que região? Nordeste. E por que esses fatores, né, impactaram tal concentração? Eu imagino que você tenha feito mais ou menos um caminho que eu fiz aqui. Então, ó, o Nordeste foi, principalmente lá nos séculos XV e XVI, né, o principal polo econômico do Brasil. Lembrando que durante muito tempo a economia brasileira funcionou na lógica dos arquipélagos econômicos, ou, né, aquela chamada economia de arquipélago. E aí a gente tinha o que lá? A atividade açucareira. Esta atividade açucareira demandava milhares de trabalhadores, né? Principalmente quem? Dos africanos escravizados, ok? E aí, então, nós vamos ter destaques para alguns estados, como é o caso do Maranhão, como é o caso da Bahia, como é o caso de Pernambuco. Ao mesmo tempo, né, então, assim, na mesma situação, o que acabou acontecendo nessa região que vai explicar, por exemplo, né, a maior presença desse grupo quilombola? A dificuldade que se enfrentou, né, que os colonizadores enfrentaram aí, de se utilizar a mão de obra indígena. Então, os indígenas, eles resistiram, não é que os africanos escravizados não tiveram essa resistência, mas é uma forma muito diferente, né, gente? Vamos pensar aqui, ó, o indígena, ele tinha um conhecimento territorial e, portanto, assim, né, ele tinha a ideia de que para fugir era mais, né, o domínio territorial facilitava. Ele, na realidade, os grupos indígenas, eles eram organizados, então eles organizavam ataques aos, né, colonizadores, e eles se recusavam, basicamente, às condições de trabalho impostas. Vou repetir, não é que os escravizados tivessem, né, que eles aceitavam passivamente, não é isso, mas é que havia todo um conjunto de dificuldades. E é também importante destacar aqui, né, que essa resistência, então, dos grupos indígenas, ele se deu muito por esse conhecimento territorial, né, e também é uma outra coisa, né? Os jesuítas, eles acabaram implantando várias missões pelo Brasil afora, né, e houve uma resistência forte dos grupos indígenas a esse processo, né, como é que eu poderia dizer, o termo me fugiu completamente, mas é aquela ideia de cristianizar, né? Se é que existe esse verbo, né, nessa questão. Então, essa ideia de você estar, né, transformando essas pessoas
em pessoas, né, de outra forma, não ligadas a uma religião. Então é isso. Explicar por que esses fatores impactaram tal concentração está aqui, né? O polo econômico, a atividade açucareira, né, e a necessidade de mão de obra. E a dificuldade específica do uso de mão de obra indígena. Na letra B, está pedindo para você identificar e explicar, considerando contexto, né, a partir do século XXI, 2 desafios. Então, no século XXI, quais são os 2 maiores desafios aqui, né, enfrentados pelas populações quilombolas? O primeiro deles diz respeito à regularização fundiária. Né? Então, nós temos o quê? Mesmo a Constituição Brasileira de 1988 garantindo, né, a posse definitiva da terra a essas pessoas, há uma lentidão gigantesca na regularização dessas áreas, o que, né, acentua aí conflitos e facilita a invasão por parte de fazendeiros, de grileiros e até de mineradoras nestas áreas dos quilombolas. Ok? Então, questão fundiária é um item que eu espero que você tenha comentado. E o segundo, né, que grande desafio, eu estou colocando como segundo na ordem da minha escrita, mas não necessariamente, né? Poderia ser o primeiro fator, até porque diz respeito à sobrevivência. É a questão da pobreza e das desigualdades sociais. Então, são populações normalmente muito pobres, que enfrentam uma desigualdade gigantesca e que não têm acesso adequado aos serviços públicos fundamentais. Então, serviços de saúde, serviços de educação, de infraestrutura de saneamento, abastecimento de água, e isso vai fazer o quê? Isso contribui para o agravamento da desnutrição, da mortalidade infantil, da evasão escolar, né, que são fatores que comprometem o desenvolvimento desta geração e das novas gerações. Então, são esses itens, ok? Eu espero que você tenha caminhado muito por essa situação, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, aí já mudou radicalmente o assunto, né? Então, se a primeira está falando de uma população tradicional quilombola, a segunda questão, do modo interdisciplinar, está falando de quem? Está falando da internet. E aí tem 2 textos, né? Um texto do Pierre Levy e um texto do Graham S., que eu não sei, né, qual é o primeiro nome dele, mas vamos lá. O primeiro texto está dizendo: o tipo de poder favorecido pela extensão do cyberespaço não é, evidentemente, o poder hierárquico, burocrático ou territorial antiga. Cada vez mais será um poder nascido da capacidade de aprender e de trabalhar de maneira cooperativa, relacionado com o grau de confiança e de reconhecimento recíprocos, reinantes num contexto social. O Pierre Levy está falando de quem, né? Ele está falando da internet. O que ele chama de cyberespaço é a internet. E aí vem o segundo texto. Após se consolidar a abertura comercial da internet nas últimas décadas, constata-se que essa rede tem sido apropriada por um sistema global de monitoramento financeiro e civil. Veja, ó, no primeiro texto está falando de compartilhar, de trabalho coletivo. Aqui não. Aqui já está falando de monitoramento financeiro e civil, por onde se desdobra a geopolítica do século XXI, né? E tanto o comércio global quanto as viagens aéreas são reorganizadas para possibilitar a identificação, rastreamento e manutenção dos corpos e circulações sob controle. Telefones celulares e passaportes têm o potencial de transformar em dispositivos de rastreamento o objeto que os porta. Veja que tem um contexto aí totalmente mudado, né? Esse texto é de 2016. Aí vem a pergunta, né? Ou as perguntas. A partir da leitura dos 2 excertos acima, indique 2 funções atribuídas à internet por cada um dos autores e explique cada uma delas, ok? Então, 2 funções para, né, aquilo que o Pierre Levy chama de cyberespaço e 2, né, funções para aquilo que o Graham S. vai chamar aí de internet. E na letra B, para relacionar o contexto de publicação de cada um dos textos a leitura que os autores fazem sobre a potencialidade da internet na época 1998, né, e 2016. Então, vamos lá, ó. 2 funções atribuídas. Então, para o Pierre Levy, a ideia de colaboração, a ideia de compartilhamento, né, a ideia de você ter um instrumento que fosse capaz de promover a sociabilidade entre os diversos agentes. Então, colaborar, cooperar, compartilhar, né, promover sociabilidade são funções aí que ele está destacando.
Para o Graham Naess, ele vai falar do quê? Ele vai falar de monitoramento do sistema financeiro e civil, ele vai falar de instrumento de vigilância, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos lá, pega hoje em dia o que as inteligências artificiais são capazes aí de fazer, então, de identificar perfil de consumidor, né? Para você ter o quê? Capacidade, inclusive, de potencializar ou não ações de determinados grupos, né? Então, se nós formos pegar, tem vários casos aí, que eu espero que você tenha citado algum deles, mas que vai chegar, né, ou que chegou aí a interferir, inclusive, em resultados eleitorais, né, para enfraquecer sistemas democráticos de vários países. Há a questão aí também das fake news que vão entrar nesse processo. Na letra B, relacione o contexto de publicação de cada um dos excertos à leitura que os autores fazem da potencialidade. Então, vamos lá, o texto 1, produzido nos anos 90, em 1998, num contexto do quê? Ele está falando exatamente naquele momento em que está se dando o aumento do número de usuários da internet, né? Então, ele tem o Pierre Levy, ele tem uma visão, né, muito otimista da rede, né? Então, isso fica claro na ideia dele, né, de colaboração, de cooperação, de partilha, de sociabilidade. O texto 2, produzido nos anos 2016, ele já vai ter uma visão bem mais crítica sobre esse processo, né, em que vai falar das possibilidades, ok? Mas vai falar também das consequências do uso indevido aí da internet por determinados grupos ou com determinados interesses bem delimitados, né? Então, ele vai trazer uma visão bem menos otimista do que o texto 1. É isso, nessa questão 2, eu espero que você tenha acertado, espero que tenha dado tudo certo. Muito bem, aí eu vou direto agora para as questões de geografia. Questão de geografia, né? Olha só, tem uma charge aqui que vai dizer, aluga-se por quinzena, disponível para final de semana, vista para o mar, somente julho, né? E aí vem aqui, né, dois ciriscos falando, olha, essa coisa de gentrificação está escapando de nossas mãos, né? Então, o que a gente tem? Uma publicação que está aí, né, de 2024, ok? De um Twitter de alguém que está lá, não dá para enxergar de quem, eu não consegui ler, mas vamos lá. Empresas de plataforma digital que atuam com locação de curto prazo de imóveis estão remodelando os espaços urbanos. Então, estamos falando, por exemplo, entre outras plataformas do Airbnb, por exemplo. Pode-se considerar que essas grandes empresas desempenham agora um papel fundamental no controle de determinadas cidades, delineando-se a partir daí uma espécie de urbanismo de plataforma, né? Então, vamos lá, de novo, né? Está falando aí de geografia urbana e do Graham N, né? Agora há pouco era Graham S. E o S eu não sei o que era, mas nem o M também agora aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Indique 4 fatores relacionados ao mercado de locação de imóveis de curta duração. Fatores estes que impactam a vida nas cidades, especialmente nos centros turísticos do mundo. Então, indicar aqui, aí eu achei legal, beleza, tranquilo, né? Essa estava mais sossegada. A segunda, apresentar ao menos 2 características das empresas de plataforma digital que atuam com locação de curto prazo em ambientes urbanos. E por que essas empresas estariam impulsionando um processo de gentrificação, né? Deixando-os fora de controle. Quem fora de controle? A gentrificação. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, 4 fatores relacionados aqui. Eu destaquei o quê? Que entre esses fatores a gente tem o quê? As mudanças no modo de vida, né? Nos hábitos, a ideia da disponibilidade de moradia. Hábito, gente, vamos pensar, aquela galera que aqui no Brasil, por exemplo, né, nunca tivemos muito esse hábito das pessoas alugarem suas próprias casas. Então, elas vão viajar e, de repente, tem alguém ficando lá um tempo, essa coisa toda. Ok? Isso a gente viu, pelo menos sempre ouvi falar muito de outros lugares do mundo, mas no Brasil isso é bem recente. O aumento da disponibilidade de moradias, né? O preço dos imóveis, o preço da locação, né? O aumento da pressão sobre os serviços, né? Então, aumento de pressão de serviços de transporte, sobre a infraestrutura básica, né? Principalmente de saúde, a ideia de aumento aí de ruído e até ações que são negativas e contrárias à presença de turistas, né? Então, daria para falar aqui numa turismofobia, né? Daria. Então, você tem assim, isso
tem acontecido. Tem muitos lugares em que as pessoas têm se posicionado de maneira bem negativa ao grande número de turistas presentes no lugar, que vai tirando toda aquela dinâmica, né? Aquela calma da região, aqueles aspectos mais tradicionais da região. Lembrando que a indústria do turismo é uma indústria muito forte, muito poderosa. A segunda parte, pelo menos duas características, né, das empresas de plataforma digital que atuam com alocação de curto prazo em ambientes urbanos. Então, contribui para reduzir o custo da hospedagem, possibilitar o acesso, né, a um imóvel inteiro à disposição do usuário, e não mais um quarto somente, ou aquela coisa do gênero, né? Facilitar a vida das pessoas que buscam locais para pernoitar numa determinada cidade, sem você ter que ficar ligando, então você já vai acessando, já vai vendo, já tem as fotos ali, facilita a vida, é verdade. E acompanhar a avaliação do imóvel por parte dos hóspedes e dos hóspedes por parte dos proprietários, né? Quando você entra lá, tem toda uma avaliação feita para aquelas pessoas que utilizaram o imóvel. Vamos falar também do dono do imóvel, como é que foi, se houve um tratamento cordial, se não houve, se entregou aquilo que estava previsto lá, é aquela coisa toda. E uma outra coisa que ficou faltando, a fala dos sirizinhos na charge, a questão da gentrificação. Então, por que essas empresas estariam, né, impulsionando processos de gentrificação? Ora, na medida em que eu tenho um aumento de demanda por imóvel, isso vai alterar o preço do aluguel tradicional, né? Então, os aluguéis tradicionais aqui, ficou faltando um acento ali nos aluguéis, mas tudo bem, tá? Vai elevar o valor, então já mudou. E o que resultou também no aumento do custo de vida nesta região. Então, se aumenta o custo de vida, acaba expulsando parcelas das populações mais pobres às periferias. E aí você vai tendo, né, especificamente, a questão da gentrificação. Ok? Muito bem. Aí agora, né, eu tenho a questão 16. Questão 16 já mudou completamente o assunto de novo. Então, a primeira questão, estava falando lá a respeito, né, das interdisciplinares. Está falando de população local, está falando, né, dos quilombolas, a segunda já está falando da internet, a terceira está falando das plataformas, e agora vem, né, a segunda questão de geografia. O tampão de Darien, né, ou Darien, constitui atualmente uma importante rota migratória para se chegar à fronteira do México com os Estados Unidos. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, e a Agência da ONU para Migrações, a OIM, mais de 500 mil pessoas atravessaram, frequentemente, né, a pé a região no ano de 2023, sendo que uma parte dessa população é composta por crianças e adolescentes. Os haitianos compõem um dos principais grupos de deslocados que atravessam Darien. Tá? Muitos deles já vivem em outros países da América do Sul e percorrem longas distâncias antes de atingirem a região, seguindo posteriormente por países da América Central e México. Em todo o percurso, a população é submetida a diversos tipos de violência praticados por grupos de criminosos, o que revela a crise humanitária desse fenômeno. Que fenômeno? Das migrações internacionais em grandes, né, dimensões. Aí a pergunta é, a região do tampão de Darien envolve, se a pronúncia estiver errada, releva, tá? Tá tudo certo. Aí você usa a sua aí, tá tudo certinho, você comenta lá no vídeo, tá tudo certo. A região do tampão de Darien envolve predominantemente parcelas de territórios de 2 países. Quais são eles? Aqui já tinha um conhecimento específico, né? Então, onde ficam? Tá? Onde fica esse tampão aí? Na realidade, é uma área que vai corresponder basicamente o quê? A junção, né, entre a América do Sul e a América Central. Então, vai pegar quem? Vai pegar Colômbia e vai pegar o Panamá. E aí, para indicar características físico-naturais predominantes nessa região e que tornam muito difícil a travessia dos migrantes. Eu já vou comentar isso também. E na letra B, para apontar 2 fatores histórico-estruturais relevantes associados à formação territorial do Haiti. Veja, ele fala das migrações, cita os haitianos, né? A questão da Unicamp faz isso, e depois ela faz uma pergunta sobre a região, né, que eles estão atravessando e das dificuldades, e depois faz uma questão específica sobre o Haiti. E aí está pedindo para você o quê? 2 fatores histórico-estruturais relevantes associados à formação que explicam
a instabilidade política e a vulnerabilidade socioeconômica. Então, tem 2 fatores aqui. E depois, uma segunda pergunta. 2 fenômenos naturais que são comuns na região do Haiti e que agravam ainda mais, né, a crise em que a população vive. Então, na prática, eu tenho 4 perguntas, certo? Então, vamos lá, ó. A região do tampão de Darién envolve quem aqui, ó? Vai envolver, né, uma parte específica entre a Colômbia e o Panamá, ok? Então, onde, né, os países onde se localiza esse tampão são Colômbia e Panamá. Características físico-naturais nesta região. Veja que a gente está aqui, próximo da linha do Equador. Então, vou ter o quê? Um índice de chuvas bem elevado, a presença de uma mata densa, né, uma mata tropical, tá? E com poucas trilhas, e é um terreno bastante acidentado. Então, você tem, na realidade, um relevo. Não tem poucas trilhas para atravessar a região. Você vai atravessar uma região de floresta, onde chove muito, obviamente, tem mosquito pra caramba, né? Vamos pensar nisso também. Você tem um terreno que é acidentado, e isso dificulta muito, 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 do ponto de vista físico. A pergunta não pedia, eu acrescentei aqui para você, ó, mas a pergunta não pedia, era só você indicar aqui, né, as chuvas, a mata densa, né, as poucas trilhas, terreno acidentado. Então isso dificulta muito o trajeto, lembrando que essa galera passa a pé, né, por esse lugar. E a segunda questão aqui, não está na questão, mas eu só comentei, é que é neste lugar que as pessoas têm sofrido aí com intensa violência, né, de grupos criminosos, né, violências incluindo abuso sexual, roubo, tráfico de pessoas, que é um fato bastante complicado na área. Na letra B, aí a gente vai para onde? Para o Haiti. Então a pergunta é 2 fatores histórico-estruturais ligados aí à formação do Haiti. Então vamos lá, gente, olha só, o Haiti está aqui, ó, né? A ilha espanhola, de um lado está o Haiti, do outro está a República Dominicana. Então o Haiti, desde sempre, desde a sua independência, né, o Haiti sofre com instabilidade política, com golpes militares, e vivenciou uma das ditaduras mais violentas, né, do mundo, que foi a ditadura dos Duvalier, né, do Papa Doc e do Baby Doc, do Jean-Claude Duvalier e do seu filho, ok? Então, assim, e aí também vivenciaram o quê? Intervenção externa, tanto dos Estados Unidos quanto da França. Então, né, isso está lá, disputas de grupos políticos, né, desde o processo de formação. Aí vem as ditaduras, e aí você tem o quê? O processo de luta contra a ditadura. Esse é um item. Além disso, o país tem também extrema pobreza. Né? E junto com essa extrema pobreza, tem o quê? Uma grande concentração de terras. Essas terras nas mãos de empresas estrangeiras. Né? Aquelas empresas, principalmente dos Estados Unidos, que trouxeram para esta região na América Central, né, que se instalaram nessas regiões para produzir aquilo que não produzem nos seus territórios, né? Principalmente frutas tropicais e por aí vai, naquela forma tradicional, né, dos chamados sistemas de... hoje está difícil aqui, acabou fugindo, né? Que a gente tem não um sistema intensivo nem extensivo, né? Mas aquele sistema que foi trazido aqui pelos europeus, por exemplo, para esta região, né? Que são grandes áreas, né? São aqueles sistemas em que uma empresa controla uma grande área, usa muita mão de obra, né, braçal para produzir aquilo que interessa para abastecer um outro mercado, ok? Então, é essa a ideia. E aí, vamos lá. Já acabei não lembrando o nome, mas daqui a pouco volto. Aí, além disso, está perguntando o quê? Tá? Então, essa concentração de terras, essa concentração de renda, essa extrema pobreza, isso acentua, ajuda a elevar os índices de violência, os índices de insegurança, né? E também aumenta a presença de gangues e de narcotraficantes. Então, essa junção de coisas, né, das desigualdades e das exclusões, isso vai colocar o país numa das piores condições de vida do mundo. Para piorar um pouco, né, a situação ainda do Haiti, o que a gente tem? O Haiti está localizado numa área de uma falha geológica. Tá? Então, esta região aqui de falha está envolvendo a placa norte-americana e a placa caribenha. Então você tem o quê?
né? Vira e mexe tem terremotos. A exemplo do terremoto de 2010, que matou mais de 120 mil pessoas e já destruiu boa parte daquela precaríssima infraestrutura do país. Tá? Além disso, então, essa é uma coisa, tá? A questão da existência dos terremotos, um fator natural. Qual é o segundo fator natural? Os furacões. E esses furacões, então, essa região da América Central é uma região onde os furacões, né, acontecem muito aqui, e acontecem no período que vai do verão, né, e do outono. Tá? Então, assim, nesse processo, né, a situação no Haiti ela é extremamente complicada. Lembrando, né, eventualmente alguns de vocês foram escrever sobre a presença da MINUSTAH, que foi aquele grupo criado pela ONU para pacificar o Haiti. Né, alguns devem ter colocado, por exemplo, né, o fato de que o ex-presidente do Haiti foi assassinado recentemente. Né, tem alguns que eventualmente podem ter escrito a respeito da presença de um grande número de grupos, né, de gangues que atuam nesta região. Ok, está válido lá. Mas aí tem que pensar, né, nos golpes militares, nas ditaduras. Eu espero que você tenha abordado aí a questão da família do Valier, né, a presença externa, principalmente dos Estados Unidos, né, e da França, e o quanto isso, né, tem contribuído para essa situação. Em 2010, no terremoto, né, no Brasil perdeu uma das suas grandes lideranças sociais, né, nesse terremoto, que foi a doutora Zilda Arnes, que é a da Pastoral da Criança. É uma das grandes incentivadoras e lutadoras aí pela redução da mortalidade infantil. Né? Fica aqui um comentário sobre isso. Bom, muito bem. Aí eu vou para a questão 17. Na questão 17, o que a gente tem? Aí já mudamos de assunto. Agora nós vamos falar do quê? Da terra indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Né? É legal que tem essa questão do Mato Grosso, e, ao mesmo tempo, tem uma questão seguinte que vai falar do Pantanal. Né? Então, aí já vai facilitar, tem uma coisa que já está, de certa forma, dialogando. Olhando para o mapinha, o que a gente percebe? Né? Cobertura vegetal natural, então tem uma área demarcada aqui, que é a área do Parque Indígena do Xingu, e, ao lado, o que a gente tem? Uma intensa devastação. Né? Conforme chegando em 2022, você vai ter uma área basicamente preservada, né, nesta região onde está o parque. Qual é a atividade principal nesta região? Agronegócio, tá? Então, a pergunta é, né, explique, com base na interpretação das imagens, as principais transformações no uso e ocupação das terras no intervalo 85 e 2022, ok? O texto vai destacar a terra indígena, vai falar que foi criada em 1961 e vai falar do marco temporal. Marco temporal, importante esse item, né? Porque vai pedir aqui na letra B, vai pedir para falar dele. Então, indique 2 elementos que explicam a relevância da demarcação da terra indígena, né, do Xingu para a preservação socioambiental. E na letra B vai pedir para que você, né, no que diz respeito ao debate sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas, quais os argumentos que entram em conflito? E aponte 2 atribuições do Poder Executivo para a manutenção dos direitos constitucionais da população indígena. Então, bora lá, as principais transformações. Então, o que a gente tem? Um aumento significativo, né, do desmatamento ocorrido aí entre 85 e 2022. Principal agente, o agronegócio. Principal atividade, né? Plantação de milho, de soja e a pecuária, somado a quê? A ação de grupos madeireiros e de mineração ilegal. Ok? Então, esses são os elementos. Aumento do desmatamento, causa do desmatamento, o agronegócio, principalmente milho, soja e a pecuária, né? E ação de madeireiras ilegais, né? E de mineração também ilegal. Então, essas atividades, elas aumentaram a pressão sobre os limites das fronteiras do parque, comprometendo os recursos naturais e os ecossistemas. Beleza. Aí vem a pergunta, né? Indique 2 elementos que explicam a relevância da demarcação. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela vai limitar, ela vai impedir a presença de atividades ilegais na área e ela vai garantir a preservação, né, aí de um dos mais importantes corredores ecológicos dessa região. Então, né, preserva a biodiversidade, preserva a fauna, né, e preserva fundamentalmente a sobrevivência das populações indígenas. Por isso que, né, a manutenção aí a demarcação e o reconhecimento dessa demarcação são fundamentais. Na letra B,
No que diz respeito ao debate sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, quais os argumentos que entram em conflito? Né? E aí, para apontar duas atribuições do Poder Executivo. Veja que aqui, eu vou parar um segundinho aqui, né? E aí, assim, só para olhar uma mensagem importante que está aqui, e desculpem, acontece. Né? Mas vamos lá. Ó. No que diz respeito ao debate sobre o marco temporal, né, para a demarcação de terras indígenas, quais os argumentos que entram em conflito? E aí você aponta duas atribuições do Poder Executivo. Veja que eu demarquei para você aquilo que está em amarelo, como sendo uma pergunta, aquilo que está em verde, como sendo outra pergunta. Né? E aí a gente vai dialogando aqui para facilitar. Então, o que é o marco temporal? O marco temporal é uma discussão que teve no Congresso Nacional e que ganhou aí o âmbito da justiça brasileira, porque tem uma galera que vai defender, né? Então os defensores do marco temporal, eles vão dizer o quê? Que os povos indígenas só teriam direito às terras que ocupavam fisicamente, né, em 5/10/1988. Então quem estava lá em 5 de outubro de 1988, foi a data da promulgação da Constituição Brasileira, essas pessoas teriam, né, ou esses grupos indígenas teriam direito a esta terra, ok? Então, eles alegam que, né, a regra, ela dá segurança jurídica aos proprietários. Por quê? Porque o que mais tem nessa área, galera, é terra grilada, o que mais tem. Podem pegar aí, por exemplo, para vocês olharem, né? Mapas, vocês vão ver que, assim, grilagem de terra muito acentuada nessa área e gente que comprou terra indevida. Grilagem, para quem não sabe, né? É alguém que se apropriou de um pedaço de terra e acabou cercando uma outra área daquilo que é chamado de terra devoluta. São terras que pertenciam à União. Além disso, né, tem a questão daquela galera que expulsou, né, populações dessa região. Então, vamos lá, ó. A pergunta é, dois argumentos, os argumentos que entram em conflito. Então, tem essa galera e tem as pessoas que são, né, os defensores do marco temporal, então vão dizer que só teriam direito às terras quem estava lá em 5/10/88. E que é necessário garantir isso para dar segurança jurídica aos proprietários de terra, senão ia ter muito conflito fundiário. As pessoas contrárias ao marco temporal, me coloco aqui como uma delas, né, defendem que muitas das terras indígenas foram perdidas ou desocupadas à força, ou seja, que as populações indígenas foram expulsas das terras antes de 1988. Então, processos de expulsão, de massacres, deslocamentos forçados. Não precisa muito, né? Dá um clique aí na sua internet que você vai encontrar aí vários casos acontecendo, né? Citando aí, por exemplo, os Guaranis, Caiovás, entre tantos outros grupos de vários lugares, nem o que tem acontecido com essa galera. Vide aí matérias, né, no começo do ano, que foram passadas aí por vários núcleos de jornalistas, mostrando a situação de vários povos, né, na região amazônica, com a presença de mineradores e por aí vai. Então, qual é a questão aqui? A imposição do marco temporal, ela desconsidera direitos históricos e culturais das populações indígenas, né, que são garantidos lá na Constituição de 88. Tá? Então, assim, é isso. Estavam lá, né, tem direito. E aí a pergunta é, né, aponte duas atribuições do Poder Executivo. Então, o que o Poder Executivo tem que garantir? A demarcação e a proteção das terras indígenas e das populações indígenas, ok? Não adianta você demarcar, você proteger terra, se você não protege também, né, o indivíduo ou cidadão. Fiscalizar e combater as invasões e explorações, né, ilegais dos recursos dessa região, e promover segurança. Então, basicamente, né, está pedindo duas aqui, eu acabei colocando 3 funções que são essenciais. Então, demarcar, garantir proteção da terra, garantir segurança aos povos indígenas e, né, combater, né, dentro da lei, dentro daquilo que se estabelece a lei brasileira, mas combater veementemente, fortemente, não combate aí às invasões, combater o combate ficou ruim, né? Mas combater as invasões e a exploração ilegal desses recursos. É isso, responsabilizando as pessoas, prendendo quem tiver que prender, né, levando a julgamento as pessoas que cometeram os crimes e por aí vai. É essa a situação, mas é um caso extremamente, né, complicado este item. Muito bem, questão 18, olha, saímos do Mato Grosso? Não, permanecemos no Mato Grosso. Veja só que aí não vai falar do Parque Nacional, né, do Xingu.
vai falar do Pantanal Mato-Grossense. E aí está dizendo, ó, o Pantanal Mato-Grossense é uma das mais importantes áreas úmidas do planeta. Possui rica biodiversidade que tem sido ameaçada ao longo das últimas décadas por uma série de práticas predatórias, como o desmatamento e os incêndios florestais. O Pantanal faz parte da depressão do Alto Paraguai, depressão, né? Aquela parte do relevo que é mais baixa do que as duas áreas ao redor, ok? E difere do restante da depressão porque é uma bacia sedimentar moderna. A área mais baixa está recebendo um monte de material de sedimentação. A paisagem pantaneira é mais do que simples área periodicamente alagada. É uma complexa área deposicional de natureza dominantemente aluvial, né? De solo formado próximo de rio. Então aqui a gente tem o quê? Pantanal Mato-Grossense, uma dádiva geológica, né? Do Açuí, né? E aí a gente tem o quê? A partir da análise do texto e da leitura do mapa, responda as questões. Vamos olhar o mapa, ó. Está mostrando aqui uma depressão do Alto Paraguai, né? Está mostrando aqui planaltos e serranias, então as partes mais altas, né, do entorno, obviamente onde estão nascendo os rios que vão, né, cortar essa região. Está mostrando aqui sistemas de leques, né, leques aluviais, onde os rios vão abrir, né, leques, na realidade vão abrir canais, e sistemas de canais meandros, aquelas curvas. Então as partes mais baixas aqui, onde, né, os rios vão serpenteando o território. Indique duas características dos depósitos aluvionais responsáveis pela formação dos sistemas de leques aluviais e canais meandrantes. Gente, vamos lembrar o seguinte, assim, vamos pegar uma coisa bem importante. Eu até coloquei umas imagens aqui. Tá? Então, ó, duas características. O que você vai ter lá? Material que vai ter, né? Então, eu tenho depósito aluvional, ou, né, os depósitos aluviais, tanto faz, né? Eles vão ser compostos pelo quê? Por material que vai ter uma textura, uma espessura maior e menor. Então, você vai ter, por exemplo, material de granulação maior, de granulação menor. Então, vão variar de areia de textura mais espessa a silt de granulação mais fina. Mas, na prática, se você estiver escrevendo lá e colocar, olha, tem materiais diversos. Então, você tem um material que é maior e um menor. Mas, normalmente, esse menorzinho é aquele que vai ser levado, né, por áreas mais distantes. E também a gente tem o quê? O transporte e deposição de material orgânico. Então, tem, né, parte de um material que vai ser arrancado das partes mais altas e vai ser trazida, né, pelo rio, pela chuva, para as partes mais baixas, e também tem aquele material orgânico. E aí, está falando dos solos. Então, o que eu tenho enquanto característica de solo? Normalmente, o solo nesta região é um solo de baixa fertilidade. Os solos do Pantanal são solos de baixa fertilidade de maneira geral. Só que onde eu tenho, na deposição de material orgânico, eu posso ter um solo mais profundo. Só que do ponto de vista da fertilidade, o que aconteceu? Ó, esse material erosivo que foi trazido para lá, não, que foi levado para essa parte mais baixa, ele passou por um intenso processo de lavagem. Aí você fala assim, fez sentido, lixiviação é um processo que leva ao esgotamento, né, da fertilidade natural. Por quê? Porque você vai ter dois tipos de lavagem do solo. A lavagem vertical, que é aquela água que vai passando por esse solo e vai levando, né, os seus componentes químicos para umas camadas mais inferiores, ou seja, mais profundas, e também pela questão da enxurrada, né, você ter aí a chamada erosão. Então, os solos que acompanham os rios, nessa região, né, os solos que acompanham os rios, eles vão apresentar uma fertilidade maior. Por quê? Porque aí, né, os rios eles estão depositando uma parte desse material no entorno, mas nas outras áreas você tem o quê? Aquela parte que fica alagada, então a água, conforme ela vai infiltrando no solo, ela também vai lavando, né, esse solo, ok? Então vamos retomar, os grânulos, né, são proporções diferentes, a gente tem, né, aqui de areia a silt é uma coisa bem mais fininha, eu coloquei aqui para você, ó, então a gente tem as partículas, né, argila, areia e silt, né? Então, só para ver que essa é mais fininha. Aí você tem uma areia grossa, aí você tem um silt que é menorzinho, tá? Então, que é aquele material mais fino mesmo. Pensa aí, numa água suja. Quando você pegou uma água suja, se você deixar dentro de um copo, depois de um tempo ela vai decantar, né? É aquilo que é aquela sujeirinha
que vai decantando no fundo lá, ok? É essa a ideia. E aqui eu peguei um mapinha também só para ilustrar, né? Um mapinha com os tipos de solo. E aí a gente está falando aqui, ó, desta região, né? Dos planossolos lá, que são solos da região do Pantanal. Mas é isso. Aí vem a letra B. Na letra B, eu coloquei de volta para você, né? O mapa, e aí está pedindo, ó, 2 aspectos importantes da localização dos planaltos e serranias das áreas mais elevadas para a manutenção das paisagens e apontar 2 elementos físico-naturais que favorecem a propagação do fogo. Então, ó, aquilo que explica a paisagem, o outro aquilo que explica o fogo. Então, os planaltos e serranias do entorno, eles contribuem para quê? Para as enchentes. Por quê? Porque é por eles que você vai ter uma velocidade maior da água, o escoamento da água, principalmente das chuvas, né? E que vem dessas partes mais altas para as partes mais baixas, ou seja, né, o escoamento destas áreas, né, pelas chuvas locais e pela baixa declividade. Então a gente tem água que está escoando, que é o caso do rio aqui, né, a gente tem a chuva que vai jogar na água que vai bater aqui, que vai escoar para essa parte mais baixa, e a gente já tem o quê? Né? A questão da formação e da planície. Então você não vai ter um grande escoamento de água na planície, você vai ter um acúmulo de água. Ok? Então aí você vai ter a tal da enchente. E durante as cheias, o que a gente vai ter? Né? Essas porções mais altas, elas vão formar ilhas, né? Onde ocorrem formações florestais, ou seja, áreas de vegetação maior. Mas boa parte aqui você vai ter o quê? Um capinzal, né? E aí, o que acaba acontecendo? Esta é uma região que tem o quê? Tem um clima tropical. O clima tropical tem 2 estações bem definidas, né? Verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. E aqui, ó, nesse período de inverno, né, o que a gente vai ter? Tem um monte de material orgânico que está aqui, um capim, que vai formar uma camada grossa, uma camada espessa, né, que não decompôs. Então, vamos lembrar também, pensando em termos de formação do solo dessa região, esse material orgânico, ele não vai contribuir para a fertilidade natural do solo ali de forma imediata, por quê? Porque ele demora para se decompor. Né? Ele não está sendo revirado o tempo inteiro, você não está tendo lá uma atividade agrícola, né? Você vai ter uma atividade da agropecuária, quando muito, nessa área. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Essa quantidade de material orgânico, né? Quando tem né, uma chama qualquer de fogo, quer seja por um raio, quer seja por alguém que ateou o fogo, você vai tendo o quê? É uma camada que começa, né, a queimar, e muitas das vezes as pessoas acham que, né, apagou o fogo, mas ela fica ali, uma chamazinha escondida, né? Então você tem neste lugar ventos que são intensos e que são provocados pelo quê? Né? Pela alternância aqui de pressão atmosférica. Então você tem material orgânico, então na seca tem material orgânico, tem chuva forte e tem o fator de alguém que está provocando fogo, né? Vamos olhar que para esse ano de 2024 nós tivemos aí queimadas muito intensas no Pantanal, 2023 tivemos isso também, né? Foi complicadíssimo. E que ajuda, né? Tudo isso ajuda, né, a questão da propagação do fogo. Beleza? Então, ó, localização dos planaltos para manutenção das paisagens. Então vai ter o escoamento da água que vai, né, formar e ajudar a formar essa planície alagável. Ok? E lembrando que é a questão do clima tropical, verão chuvoso, né, e inverno seco. E aí a grande quantidade de matéria orgânica que fica disponível para queima. Né? E aí você tem, então, o vento que vai potencializar esse fogo de forma acentuada. Fechou a questão? Espero que você tenha conseguido, né, acertar direitinho. Deixa eu aproveitar aqui, vai, que se eu não falar agora, depois eu vou esquecer e você também vai esquecer. Se você não se inscreveu no canal ainda, a hora é essa. Vai lá, dá um clique, se inscreve no canal, né, comenta lá a questão, bota aí a sua dúvida. Eu vou ter imenso prazer em dialogar contigo. Falou? Vamos lá para a próxima questão, penúltima questão, né, questão 19. A questão 19 está dizendo o que para a gente? O Ártico, região situada ao norte de 66 graus, né, e 7 minutos norte. Em toda a sua extensão, ele abrange 21 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 65% desse total é composto pelo oceano. Ok? Estima-se que aproximadamente 4 milhões de pessoas habitem essa região que hoje está se tornando o epicentro da crise climática e política global.
Crise climática, uma coisa, crise política, outra coisa, né? Embora elas dialoguem aí. Nas terras emersas encontram-se grandes extensões de permafrost, ou seja, de solos congelados, e grandes reservatórios de água doce, além de recursos naturais com percentual de exploração. Já no Oceano Glacial Ártico, há grandes jazidas de petróleo e de gás, além do potencial para exploração da pesca. Em 1996, foi criado o Conselho do Ártico, um fórum intergovernamental envolvendo Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia, Suécia e Estados Unidos, além de 6 entidades representativas de povos originários da região. Aí está mostrando, né, a área de cada, né, o território de cada um desses citados, então, da Groenlândia aqui, da Noruega, a Islândia, né, e por aí vai a Rússia, uma grande parte, os Estados Unidos aqui no Alasca, e depois o Canadá, que formam aí esta região. E aí, vamos lá. Perguntas. Apresente ao menos uma característica físico-natural responsável pela existência de grandes extensões de permafrost no Ártico. Uma característica físico-natural as baixas temperaturas. Essa daqui foi facinho, né? E indicar o principal impacto do descongelamento desses solos para as mudanças climáticas. Opa, aí solo descongelado, nesses solos tem muito material orgânico, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a geração de um monte de gás de efeito estufa. É isso. E que recursos naturais teriam sua exploração facilitada com o descongelamento das porções continentais? Ele mesmo já está falando aí, né? Que tem petróleo, que tem gás, mas que gás natural, mas que tem outros recursos, na medida em que eu vou para o continente. E na segunda parte, espera aí que eu já vou chegar nas questões com a minha resposta. E por que o degelo, né, marítimo e das terras emersas acirram os conflitos geopolíticos? Opa, se degelou, né, então o território está disponível. Se tem recurso, todo mundo vai querer esses recursos. Esse é o ponto básico. E segundo, né, você que fez a FUVEST, você viu que lá na FUVEST tinha uma questão na primeira fase, não sei se foi FUVEST ou Unicamp, agora fiquei na dúvida, né? Numa delas que tinha uma questão sobre rotas comerciais. Né? Então, das rotas comerciais eu estava falando a respeito do uso desta região, né? De passar pelo Estreito de Bering, né? Como é que isso facilitaria, encurtaria distâncias para diversos lugares. Mas vamos olhar aqui a pergunta? Então vamos lá, ó. Apresentar ao menos uma característica físico-natural. Então, as baixas temperaturas ao longo de anos, o relevo relativamente plano, né, em algumas partes ondulado, a extensa camada de gelo, a baixa radiação solar e a presença da vegetação de tundra. Pode escolher, está pedindo ao menos uma, né, característica físico-natural responsável pela existência de grandes áreas de solo congelado. Então, baixa temperatura seria aquilo que, né, o ideal de você estar colocando. O relevo ondulado aqui, as altitudes vão contribuir para quê? Para você ter uma temperatura mais baixa. Né? O índice baixo de radiação vai contribuir também para você ter mais gelo, e por aí vai. Né? Aí a segunda parte está pedindo assim, indique o principal impacto do descongelamento. O descongelamento vai aumentar o quê? Emissão de gases de efeito estufa, né? Principalmente, né? Carbono e metano. E aí, aliás, diga-se de passagem, né? Vocês fizeram essa prova hoje. Né? Nós estamos no dia 4/12. Ontem saiu uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, né? Um texto de um renomado cientista, o professor Carlos Nobre, falando a respeito, né, dos impactos do descongelamento do Ártico para as mudanças climáticas. Né? Não sei se foi uma coincidência, né, apenas, ou se, aproveitando o ensejo de ter aparecido essa questão no vestibular aqui da Unicamp, né, que houve esse item. Então, bora nós aqui, ó. Então, o descongelamento aumenta a emissão de gases do efeito estufa, principalmente o metano gerado pela decomposição de matéria orgânica. E aquilo que ele está falando lá, né? O que dá para explorar? Petróleo, gás natural, terras raras. Mas aí, se você está indo para a área continental, né, se você tem nessa área continental, você pode encontrar um conjunto de outros, né? Minerais metálicos, por exemplo, ouro, pode encontrar prata, pode encontrar um conjunto de outros itens que provavelmente não se tem ainda um levantamento geológico disso. Por quê? Porque tem uma cobertura de gelo muito acentuada, mas reduziu, com certeza vai aumentar. A segunda parte da questão, né, que é a letra B. Então, aqui, ó,
Por que o degelo marítimo e das terras emersas acirram os conflitos geopolíticos? Bom, o degelo vai facilitar o quê? A ocupação e a disputa pelos territórios. O degelo vai facilitar o quê? A navegação. Se você vai ter navegação, vai ter instalação de portos, de áreas aí, né, de apoio para essas redes. E você vai ter novas rotas. Então, isso vai acirrar a disputa entre vários grupos. Além disso, né, além disso tudo, também tem uma questão para aquelas cidades que são cidades litorâneas. Então, se eu tenho um aumento do degelo, eu vou ter aumento do volume da água do mar em várias cidades, provocando inundações nelas. A segunda coisa, qual o principal tema abordado? Em azul aqui, ó, o principal tema abordado no Conselho do Ártico, na verdade é um tema só, né? Vai falar da proteção do meio ambiente, vai falar de desenvolvimento sustentável, é isso. Proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. E apontar uma importância, né, uma importante estratégia político-militar de um dos países da região em questão. Gente, né, dos países em questão, né, diz respeito aí aos Estados Unidos. Então, o que é que os Estados Unidos têm feito nesta região? Tem aumentado a presença militar, né, tem feito investimentos aí na infraestrutura, né, para tentar fazer o quê? Principalmente a partir das ações da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas a questão dos Estados Unidos é de militarização, até porque está do ladinho da Rússia, né, e aí você vai monitorando todo esse processo. Bom, está aí a penúltima questão, e agora eu vou então para a última questão. Tá? A questão 20, ela está falando do quê? Mudou de assunto, aí nós voltamos para a geografia física, né, novamente. As cataratas do Iguaçu, elas constituem um monumento geológico mundialmente conhecido, e junto com as cataratas do, né, Niágara, na América do Norte, e as de Vitória, no continente africano, né, faz parte das 3 mais visitadas e famosas do planeta. Ok, vamos lá. A região envolve uma complexa gestão territorial, uma vez que conta com a presença de cidades transfronteiriças, unidades de conservação, de proteção integral e a usina hidrelétrica de Itaipu. Então tem cidades transfronteiriças, né, então, que a questão da fronteira é mais tensa, tem unidades de proteção integral, então você tem um parque nacional lá que tem que ser protegido integralmente, e tem a questão da geração de energia, que usa o rio, né, que está numa área de tríplice fronteira, ok? Aí está perguntando o seguinte, ó, considerando seus conhecimentos sobre bacias hidrográficas transfronteiriças e tendo em vista a leitura do texto e a análise da figura, responda aos 2 itens pedidos, né, A e B. Na letra A, uma pergunta direta, o que são cataratas? E aí segue, né? Qual o evento geológico responsável pelas formações rochosas das cataratas do Iguaçu? Segunda pergunta. A terceira, um dos impactos da construção do reservatório de Itaipu foi a submersão das cataratas de 7 Quedas no Rio Paraná. E aí, para você indicar outros 2 impactos socioambientais decorrentes disso. Então, tem 3 perguntas na letra A. Na letra B, quais são, né, quais as principais funções urbanas dessas cidades transfronteiriças? Então, aí já foi para a cidade, especificamente, e aí pede uma outra questão sobre a hidrelétrica de Itaipu. Em que contexto político e econômico a hidrelétrica de Itaipu foi construída e por que ela é estratégica para o desenvolvimento dos países envolvidos, diga-se, Brasil e Paraguai. Vamos lá para o primeiro item? O que são cataratas? Resposta simples. Catarata o que é? Né? Uma queda de grande volume de água em forma de uma cortina. Né? É isso. Por que ela acontece? Porque tem um desnível no relevo por onde corre o rio. É isso. Então você tem aqui, você tem, a queda d'água. Fechou. Qual é o evento geológico que foi responsável por elas? Erupções vulcânicas. Né? Essas erupções vulcânicas geraram o quê? Derramamento basáltico. Portanto, né, rochas basálticas, ou seja, rochas vulcânicas que, durante uma intensa atividade vulcânica nessa região, você vai ter o desnível, né? A questão de lugares mais altos e mais baixos. Pronto, respondi. Então, uma queda d'água na forma de cortina, em função do desnível do terreno por onde está correndo o leito do rio. O evento geológico, né? Atividades vulcânicas e a presença lá do derramamento de basalto. Bom, a segunda parte, indicar 2 impactos socioambientais decorrentes da implementação de grandes
reservatórios. Vamos lá, eu coloquei 5 itens aqui para você, né, escolher, mas deslocamento de populações ribeirinhas, fundamental, alterações do microclima local, né, importantíssimo, aumento da especulação imobiliária e das tensões, né, e conflitos sociais pela posse da terra, porque você vai ter que tirar alguém do lugar, obviamente você vai ter que colocar em outro lugar, e isso vai levar, né, a essa situação, sem contar que, para construir a usina, né, você precisa de milhares de pessoas que foram para lá, então isso acabou aumentando, né, a especulação na cidade vizinha. Pega o caso de Belo Monte, né, que foi construída recentemente, você vai ver a mesma coisa, né, que aconteceu em Itaipu, mas aconteceu em Altamira, no Pará. Perda de biodiversidade, redução da fauna, intensificação da erosão em algumas áreas e da sedimentação. Lembrando que, né, o exercício já colocava para a gente que um impacto foi o desaparecimento das 7 quedas, certo? E o último item, para fechar, né, é este, ó. Quais as principais funções urbanas dessas cidades transfronteiriças? Bom, são esses pontinhos em vermelho aqui, ó. As cidades transfronteiriças são aquelas cidades que são normalmente chamadas de cidades gêmeas, né? Que você tem uma parte da cidade, ou uma cidade de um lado, né, de um país, e uma outra cidade do outro. Tá? A exemplo daquilo que acontece entre, né, Foz do Iguaçu, se a gente for pensar, né, e aí você tem de um lado, né, Foz do Iguaçu, do outro lado você tem uma cidade no Paraguai, e aí você tem a chamada Ponte da Amizade, por aí vai, tá certo? E o contexto político, então veja lá, verde, né, para as funções urbanas, azul para o contexto político e econômico em que foi construída a hidrelétrica, e o cinza porque ela é estratégica. Vamos ver aqui o que deu, ó. Então, funções urbanas, elas são normalmente ligadas ao comércio e aos serviços, mas elas também têm funções alfandegárias, controle de fronteira, né? Controle de entrada e saída de mercadoria. Então, desde as barreiras fitossanitárias até a questão, né, do controle, e aí você vai ter um nível de tensão, por quê? Porque muitas vezes você tem, né, contrabando, muitas vezes não, na maior parte das vezes você vai ter o quê? Intensas atividades de contrabando, de narcotráfico acontecendo por essas áreas. Então, né, e tem também atividades ligadas ao turismo. Veja aí quantos e quantas, né, sacoleiros e sacoleiras durante muito tempo não foram e continuam indo até hoje, até o Paraguai para fazer suas compras. Beleza? Segunda parte, que está em azul, contexto político-econômico, né, da construção da hidrelétrica. A hidrelétrica foi projetada, começa a discutir em 73, quando o Brasil estava vivendo lá, né, o chamado milagre econômico, crescimento industrial elevado, economia crescendo em torno de 11% ao ano, e havia uma demanda de energia. Contexto de Brasil grande, Brasil potência, né? Ninguém segura esse país, então era essa a ideia. Então, o contexto das ditaduras, né? Você pode colocar aí, das ditaduras militares ou das ditaduras, né, civis militares, tanto de Brasil quanto do Paraguai, ok? A construção, efetivamente, ninguém está te perguntando isso, mas só para você pegar, década de 70, então começou em 75 e levou 10 anos para ser finalizada. Então, né, qual era o contexto? É esse contexto da década de 70, das ditaduras militares e da onda daqueles discursos de modernização, né, desses países. Então, os dois países enaltecendo essa ideia. Por que ela é estratégica? Né? Porque ela atendia às necessidades de abastecimento energético. Lembrando, né, que está mais próximo do Sudeste, que é a região mais industrializada do país, né, do ponto de vista geral, com maior demanda também, que é uma região com maior população, e daí vai. E tem uma questão estrutural, né? O Rio Paraguai, que é um rio que está percorrendo a chamada área da tríplice fronteira, para a utilização dele tinha que ter um acordo, ou entre Brasil e Paraguai, ou entre Brasil e Argentina, né? O Brasil foi lá e fez um acordo com o Paraguai na construção de Itaipu. O Paraguai não tinha o dinheiro para bancar parte dele no financiamento aí da usina. O Brasil financiou isso e paga, né? O Paraguai paga o Brasil na forma de venda de energia para o país, né? Mas deu a esses dois países um controle sobre a bacia do Paraná. Galera que me acompanhou até aqui, eu quero agradecer demais a sua presença, né, aqui junto comigo. Quero te pedir de novo, mais uma vez, a seguinte coisa. Se você me acompanhou, você está me vendo aí até agora. Então, ó, se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, né, curte o vídeo,
Mas ficou com alguma dúvida aí, alguma questão, dá uma pausada lá, vai estar no descritivo do vídeo, né? O número da questão, o tema que foi abordado em cada questão. Bota aí no comentário que eu vou ter imenso prazer em estar dialogando contigo e aí a gente vai tocando por aqui. Lembrando a você, ó, o projeto Escolha Educação é um projeto de um coletivo de professores, um coletivo que atua de forma voluntária para que mais pessoas possam ingressar na universidade pública e que possam ter a educação aí como sendo uma grande inspiração para mudanças nas vidas pessoais dessas pessoas e também para que ela possa contribuir para o desenvolvimento, para as mudanças estruturais, sociais, políticas e econômicas que nós tanto precisamos. Valeu? Então, agradeço a sua participação, a sua presença aqui, espero que você tenha conseguido a pontuação necessária, espero que o corretor seja muito justo com a sua prova lá e que você consiga atingir o seu objetivo, que é de estar em 2025 na universidade pública e mais especificamente na Universidade de Campinas, que é uma das melhores universidades do país. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez, aquele abraço e até um próximo encontro aqui no canal da Escolha Educação. Tchau, tchau.